Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pontos e Vistas, que é o podcast da OAB de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que é a sucessão, todas as questões que envolvem o planejamento patrimonial, sucessório de família. A gente sabe que muitas vezes tem muitas brigas, gente que não se planeja, e às vezes as brigas são porque não se planejam. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a presidente da Comissão de Planejamento, Sucessório e Holdings da OAB de São Paulo, doutora Mariana Arteiro. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito prazer estar aqui com vocês, doutor Sergei. E é sempre muito bom estar em casa, estar na OAB, para falar de um assunto que eu tanto gosto, planejamento, sucessório e holdings. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Você é advogada, claro, especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Você fez uma especialização? Como é que foi isso? Eu comecei, na verdade, a minha carreira pelo lado do tributário, que era a minha paixão inicial. E aí fui migrando para o direito empresarial e descobri dentro do empresarial famílias que precisavam desse apoio no planejamento sucessório dentro das empresas. Então, para unir empresa, família e essas necessidades sucessórias, né, nas empresas, eu encontrei no planejamento patrimonial sucessório esse caminho e me especializei na FGV em planejamento patrimonial sucessório, mas já vinha com MBA em direito empresarial e uma formação toda em tributário. Então, a minha visão começou, na verdade, pelo mundo corporativo e seguiu dentro das famílias empresárias, e hoje estou aqui, tocando a comissão. Essa história, ou pelo menos esse imaginário popular de que o dinheiro, o vil metal, sempre causa confusão. Te procuram também famílias mais, digamos, modestas em termos de patrimônio? Quando procura é um só, é a própria família que vem? Como é que é esse começo dessa conversa? Na verdade, família é problema em qualquer família, né? Quando a gente fala parente, para arrumar confusão não precisa de muito. Mas, independente da questão financeira, as famílias... Não existe uma família de paz, né, que não tem nenhum tipo de atrito. Toda a família tem. Mas eu vejo que quando envolve recursos financeiros, patrimônio, a preocupação aumenta. Porque essa briga, que às vezes ela é só a briga humana ou subjetiva, sem muita razão racional, quando envolve patrimônio, ela ganha uma potência exponencial. E os grandes patrimônios, né, às vezes as pessoas se indagam, mas planejamento é só para grande patrimônio? Não, planejamento é para qualquer nível de família. Então, as famílias hoje que procuram têm desde aquela que tem a única casinha, que a vida toda os pais trabalharam para conquistar aquele único patrimônio e não querem que os filhos se matem lá na hora do velório, né, como a gente brinca, para sair correndo para distribuir esse único bem, até famílias extremamente abonadas que estão preocupadas com as empresas, com os negócios, como vai ter uma sucessão familiar dentro desses negócios. Então, família é sempre problema. Mas quando vamos imaginar um caso em concreto, assim, claro, sem identificar os personagens, mas geralmente é uma pessoa da família que procura. E como é que começa isso? Porque aí você tem que chamar o outro. Já não toma um susto? Ele deve avisar o irmão, o dono da empresa que é junto com ele. Como é que funciona isso? Você tem que ter um bom equilíbrio psicológico para lidar. Sem dúvida. Existem dois personagens aqui. Às vezes vem o patrimonialista, que é o nome que a gente dá, por exemplo, o pai ou a mãe, quem construiu o patrimônio, preocupado com o momento da falta dele, como que ele vai criar esses sucessores. Como na outra ponta, às vezes eu tenho o herdeiro, que é aquele que vai receber esse patrimônio um dia e está preocupado com quanto ele vai gastar para receber o patrimônio. Então, esses são os dois principais clientes que surgem no escritório. Quando vem o pai, tudo bem, porque a gente está falando do patrimônio que ele construiu, que ele é o detentor. Complicado é quando vem o filho, que não tem nada. E está reclamando que o pai está gastando dinheiro, é isso? Ou às vezes ele acha que o patrimônio, porque um dia vai ser dele, ele já tem o direito de reclamar sobre ele. E tem, não? Opa, mas muito. E aí a gente tem que ser psicólogo para poder lidar com isso, com certeza. E nessa junção de fatores, vocês trabalham muito com essa questão psicológica, tem que ter essa habilidade.
E geralmente, por exemplo, ou seja o filho, ou seja o pai, a próxima etapa ele vai com outro advogado também falar com você, né? Às vezes eles nem envolvem um segundo advogado. Raramente a gente tem que dividir o trabalho com um lado adverso, né? Como acontece muitas vezes no contencioso. Certo. Geralmente, quando eles procuram pela confiança nesse profissional que vai desenhar o planejamento. Mas o interessante é que muitas vezes o problema nem surge dentro da família. O problema surge por interferências externas. Então, você tem, às vezes, um filho que casa com alguém, que começa a inserir naquela família algumas ideias que não existiam até então. As interferências externas são as que mais preocupam a família no momento de fazer um planejamento. E quais são esses benefícios reais de fazer um planejamento a curto prazo e a longo prazo? Planejamento, qualquer um que a gente faz, que você faça em qualquer área do direito, sempre vai ser mais benéfico, sempre é o melhor caminho do que você esperar algo acontecer para só então tomar alguma solução. Dentro do planejamento patrimonial sucessório, as vantagens são diversas. Desde economia com impostos, porque aquilo que você gasta no inventário, a gente sabe quanto inventário é caro no Brasil. Além, se você precisar judicializar, então, além de toda a burocracia que o inventário envolve, tem os custos judiciais, os custos de honorários, os impostos envolvidos. Quando você faz por planejamento patrimonial sucessório, criando algumas estruturas, e a menor que seja um testamento, você já consegue direcionar melhor como será a gestão desse patrimônio. Muitas vezes, através de instrumentos como doação, a gente consegue reduzir impostos, e muitas pessoas nem sabem dessas oportunidades. Criação de empresas patrimoniais familiares para fazer gestão, que as pessoas chamam até equivocadamente de holding, mas acabou virando o apelido, né, dessas empresas que administram meio Parece próprias. até que é alguma coisa meio errada, né? Ah, mas muita gente acha que é. O cara tem uma holding. Se falar offshore, então, treme a mesa. É, né? Mas não são ilegais, né? Imagina, são instrumentos totalmente lícitos que, num passado, foram utilizados. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco, né, esses instrumentos com a época do mensalão, petrolão, que muitas pessoas jogavam seu patrimônio para fora do país, criavam essas offshores e ficou essa impressão de que seria algo errado. Aquela história do Panama Papers que aconteceu nas Bahamas e deu toda essa complicação. Então criou-se esse estigma de que holding, offshore, ou qualquer estrutura, um trust, qualquer estrutura mais arrojada serviria para você esconder patrimônio, desviar recursos. E realmente não era essa a ideia. Mas fica imputada essa estratégia, essa falsa afirmação de que você estaria fazendo algo ilícito. Talvez no passado as identificações de todas as transações, sejam elas nacionais ou internacionais, eram mais sigilosas, é isso? Talvez. Tem como você esconder uma offshore, uma holding? Ainda há maneiras de você esconder, porque realmente há jurisdições fora do Brasil em que você tem muito mais dificuldade de alcançar documentos. Então, há jurisdições em que o que hoje aqui no Brasil, quando a gente monta uma empresa que você registra na junta comercial e é público, qualquer um que entrar na junta comercial consegue descobrir que empresa você tem. Na sua declaração de imposto de renda, Receita Federal acessa os dados da empresa que você declara. Mas jurisdições internacionais fora do país, estrangeiras, muitas delas você não tem uma junta comercial para registrar uma empresa, ela fica registrada numa gaveta. Agora, como que você vai achar isso numa gaveta? É muito difícil. Então, é esse tipo de estrutura um pouco menos sigilosa, quer dizer, um pouco mais sigilosa do que um registro numa junta comercial, é que tornou possível para que pessoas, se valendo de situações ilícitas, vamos falar assim, esconder, por exemplo, patrimônio, se valiam disso. Então, criou esse estigma em razão dessas estratégias, que não são as melhores, porque a gente sabe que hoje em dia as receitas federais de todo mundo se comunicam e dificilmente você consegue esconder patrimônio. Mas ainda há maneiras de você constituir uma empresa fora do país e isso não aparecer aqui dentro do seu imposto de renda. Lógico, uma estrutura robusta, muito bem elaborada, mas ainda há maneiras de fazer isso. Nessas etapas desse planejamento sucessório, por isso que eu mencionei o aspecto psicológico, existe uma certa volatilidade ou uma certa instabilidade, mais ou menos assim. Você chegou num processo em que você chamou os irmãos, chamou a família, então vamos caminhar por isso, vamos. Dá uma semana, alguém liga e fala, não acho justo. Mas muito. Isso acontece demais. Pensei melhor, conversei com a minha mulher.
Ah, sim, a gente para o planejamento, conversa novamente com a família, tenta apresentar prós e contras, mas é muito comum que se pare no meio do caminho. E é muito comum também que se mude o planejamento ao longo da estrutura. Então, às vezes, no início, ele tem uma ideia de que, eu vou planejar por meio de holding, vou transferir tudo que eu tenho para dentro de uma empresa. Aí ele chega no escritório e você fala, olha, calma, não é bem assim. Se você fizer isso, a vantagem e a desvantagem não vale a pena. Então, no meio do caminho vai se mudando o planejamento. Então, às vezes, ele queria trazer um carro para dentro da empresa, e no meio do caminho ele descobre que se ele trouxer um carro e esse carro passar por um acidente e esse acidente gerar uma responsabilidade, talvez o patrimônio que ele colocou ali está todo em risco para pagar a indenização, às vezes, de uma pessoa que morreu no acidente. Então, no meio do caminho, ele fala, peraí, acho que eu não vou colocar um carro aqui dentro. A gente está vivendo um processo, eu não sei como é que era antes. Até sei, porque eu já tenho um pouco de tempo na advocacia criminal. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais se degladiando. E bom senso você não compra na farmácia. Eu imagino que esse processo todo tem uma hora que tem um impasse. Você falou das empresas, das familiares. Às vezes é pelo poder, não é nem pelo dinheiro. Não, eu quero ser o presidente da empresa. Eu até abro mão do patrimônio. Quando tem um impasse real, o que você faz? Por isso que é importante ter governança. Então, a governança ela anda em paralelo ao planejamento patrimonial acessório empresarial. Não tem como não existir a governança. É importante o acordo de sócios. Mais importante ainda, um protocolo familiar para estabelecer as regras dessa família dentro da empresa. Então, você vai estabelecer, por exemplo, de regras mais simples. Só pode ser presidente da empresa quem for formado em administração na FGV. Alguém que tenha know-how, alguém que já trabalhou 20 anos na área, você pode criar esse tipo de regra. Como eu posso criar regras da seguinte maneira, só pode trabalhar no jurídico quem for formado na USP. Né? Porque ela tem um know-how, tem que ter um conhecimento. Agora, eu brinco, né, que eu falo, aí vem o filho que gosta de vender sua arte na praia, um surfista, eu brinco dando esse exemplo, mas lógico. Tem até um meme, né, de uma moça que foi fazer uma prova, acho que do Enem. Esse é um meme antigo, não sei se você lembra. Eu lembro. Aí a pessoa fala, o que você espera fazer? Vender minha arte na praia. Exato. E é exatamente esse o meme. Tem esse filho que quer vender arte na praia. Esse filho quer vender arte na praia e que quer assumir a administração da empresa. Não tem condição, isso não vai funcionar. Você assistiu aquela série Succession? Assisti uma parte, não consegui terminar. Ela é um pouco tensa, né? É a briga dos sucessores. Sim. Acho que é uma boa dinâmica para algumas... É um pouco surrealista, mas é gostoso de assistir, né? Mas é muito bom de assistir. Afasta um pouco da realidade, mas, lógico, você falou, né? Como toda boa série, ela está ali para captar nossa atenção através da emoção. Sim, sim. Mas aqui na nossa realidade, vamos falar assim, as brigas familiares se sustentam como qualquer nível de família, como a gente começou falando no início dessa conversa, mas o mais interessante é que quanto mais recurso financeiro, a possibilidade de briga é maior. Né? Então é verdade isso. É verdade. Que o dinheiro desune. Mas com toda certeza. Se você não tiver alguém muito bem... Devia ser o contrário, né? Pois é, mas se você não tiver alguém muito bem, com uma cabeça muito boa à frente disso tudo, corre o risco do planejamento não se concluir, não ser eficiente. Porque também não adianta eu implantar um planejamento e você não conseguir tocar ele até o final. Porque quando que vai ser validado meu planejamento? No dia que esse patrimonialista morrer. E o dia que ele morrer, os herdeiros vão estar prontos para tocar aquilo que ele planejou? Em termos de instrumentos legais, legislação, isso tudo ajudou seu trabalho ou não? Você sabe que a gente está passando por uma reforma tributária que ela foi desenhada para pessoas que têm patrimônio. Então, a gente tem uma transformação de impostos cujo objeto final é exatamente o meu cliente, é o patrimonialista que quer desenhar um planejamento pagando a menor quantidade possível de impostos. Então, veio a reforma tributária, que está ainda passando por trâmites, a gente já tem aí a Lei Complementar 214, que já está, né, já começa IBS, CBS, IVA dual, tudo isso que vai transformar a vida de todos nós, todos seremos atingidos, mas principalmente com relação a quem detém patrimônio, esses vão ser os que mais serão afetados por essas mudanças que estão acontecendo. Porque o governo viu ali que tínhamos uma quantidade enorme de brasileiros fazendo planejamento, pagando pouco imposto. E ele olhou e falou, peraí, ali eu tenho um lugar para captar recursos. E é este caminho que hoje a gente está passando. Então, quem trabalha com planejamento, de 2023 para cá, que foi quando começou, né, a vir a mudança trazida pela reforma, está estudando incessantemente, porque a nossa vida é procurar alternativa para esse patrimonialista. E a reforma trouxe
essa forçou a gente a voltar para o banco da escola para poder aprender tudo de novo. Então, a lei está atingindo diretamente o nosso cliente. Eu estou visualizando aqui esse trabalho multidisciplinar. Estou imaginando você conversando com o filho, depois vem alguém da família, aí você descobre digamos assim, um crime no meio do caminho, um crime tributário, aí tem que conversar com os outros. Aí o outro fala, não, mas eu quero denunciar. Não, mas se você denunciar, você também vai ser envolvido. Eu fico imaginando, né, o trabalho que dá toda essa intersecção. Um estrategista, né? Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, que nós vamos ter que fazer um intervalo. Vamos falar novamente sobre todas essas questões com Mariana Arteiro aqui no Pontos e Vistas. Você sabia que a OAB São Paulo criou um aplicativo de compras exclusivo para você, advogado? Com ele, as suas compras são transformadas em créditos para abater da anuidade. Baixe o aplicativo OAB-SP Shop e tenha desconto em mais de 24 mil estabelecimentos e 3 mil lojas em todo o Brasil. Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas, que trata hoje do planejamento sucessório com a doutora Mariana Arteiro, que é presidente da Comissão de Planejamento Sucessório e Holdings da OAB de São Paulo. Nós estamos aqui visualizando a dinâmica toda do seu trabalho como advogada e como especialista na área, e quais são os principais desafios que os clientes e as pessoas enfrentam nesse processo todo para o planejamento sucessório. Eu acho que o primeiro é o cliente entender que planejamento não é só holding. Porque 90% dos clientes que chegam no escritório, é engraçado, porque eles falam assim, doutora, meu vizinho fez uma holding com um contador e eu queria fazer uma igual. Mas por que eles querem holding? Porque está na moda. Porque ouve e não sabe o que é. E ouve falar que o holding é solução para tudo, e quando eles buscam, 90% dos casos vem procurando holding no escritório. E aí eu tenho que apresentar para ele que existem outras 22 alternativas de planejamento que não sejam através de holding. Porque a holding nada mais é do que você constituir uma empresa, transferir o seu patrimônio para dentro dessa empresa e gerir este patrimônio através dela, que ali você ganha uma eficiência tributária bastante considerável. E através da empresa você consegue desenhar um plano sucessório, trazendo os seus herdeiros para compor a parte societária. Então, esses filhos entram como sócios dentro dessa empresa. Isso é holding. Aí chega no escritório uma pessoa que tem um patrimônio, uma casa, e fala, doutora, eu quero fazer uma holding. Fala, mas por que eu vou constituir uma empresa para você colocar um único imóvel, ficar com gasto, com contador, todos os registros contábeis, né, fiscais que você tem que apresentar, administrar uma empresa por causa de uma casa? Vamos pensar melhor. Existem outras ferramentas que eu posso encaixar aqui. Eu posso colocar aqui um testamento. Dependendo da quantidade de filhos, eu consigo fazer um adiantamento de legítima, consigo reservar um usufruto para você. Numa das hipóteses, eu posso até fazer uma procuração em causa própria. Às vezes, deixando uma procuração para um filho seu, se ele tiver recursos financeiros para a gente poder trabalhar a procuração. Cada família, Sergei, é um desenho. E eu falo que o mais incrível de quem trabalha nessa área, não só criar as estratégias, mas entender a cultura da família, a necessidade patrimonial, qual é o desenho que aquela família precisa para você conseguir encaixar dentro da família a melhor estratégia para conseguir todos os benefícios do planejamento. Como é que se lida com aquela situação em que o principal, o nome seja a mãe ou o pai, patrimonialista, né? O patriarcal, né? O patriarca ou a matriarca começa a apresentar sintomas de algum tipo de dispersão psicológica, né? De algum tipo de problema mesmo, de cognição, mas ainda não está para ser interditada, nem ela quer. E aí a família brigando embaixo. É bastante difícil. Os conflitos familiares são os mais difíceis da gente lidar. Então, realmente, muitas vezes eu tenho que encaminhar para uma terapia para que se resolva primeiro as questões sensíveis e humanas daquela família para depois a gente tratar de patrimônio. Porque não adianta eu startar um planejamento se a família não tiver coesa. E família coesa é o mais difícil. Ou eu tenho um patriarca que esteja, um patrimonialista que esteja consciente da situação e os herdeiros que concordem com ela, porque também não adianta fazer um planejamento colocando herdeiros aqui se eles não querem.
Porque são eles que vão levar à frente esse planejamento. Então, tudo tem que ser construído com muita parcimônia, calma e visão. Visão estratégica. Você chega assim numa família e tem que ser sincero e falar assim, olha, na verdade nenhum de vocês pode... Você não pode falar isso, né? O melhor seria uma administração profissional. Falo. Você fala? Opa, se eu falo. Mas aí o filho mais velho lá vai falar, ou o outro que se fez em Harvard, né? A faculdade, isso, eu estou falando de qualquer coisa, né? E aí fala, não, você está me chamando de incompetente? Mas falo, seu Gei, porque é aquilo que eu te falei. A eficiência do planejamento só vai se mostrar se a sucessão funcionar no momento que o patrimonialista vier fazer falta. Não adianta eu fazer um desenho de um pai cujos filhos não se interessam pela administração do patrimônio dele. Patrimonialista é o homem que tem patrimônio. É aquele que tem o recurso, é ele, o dono do dinheiro. Patrimonialista. É. Então, ainda que eu veja, eu sinta ali naquele planejamento que nenhum dos herdeiros está interessado em administrar, eu vou sugerir para ele, através da governança dessa empresa, falar, olha, aqui nós vamos precisar de uma diretoria executiva, eu preciso de pessoas de mercado para poder administrar. E vou te falar, Sergei, não raro isso acontece. Quando a gente tem um patrimônio extremamente alto, né, em que envolve, às vezes, muitas empresas. Eu tenho clientes que têm uma série de empresas debaixo do CPF dele. E eu tenho que ir criando camadas de proteção e para deixá-lo aqui em cima numa empresa que isso sim é uma holding, isso é uma estrutura holdeada que a gente fala, que é ter uma empresa controlando diversas outras empresas. E quando eu consigo instituir isso dentro dessa pirâmide de empresas, aí eu consegui dar a proteção total para esse cliente, porque ele pode vir a morrer, mas a empresa nunca morre. Entendi. Aí você está salvando a empresa. A empresa que é onde está todo o patrimônio dele. No limite, só fazendo um parênteses, só porque muita gente tem curiosidade sobre testamento. No limite, se tiver uma briga, um impasse total, sempre metade não é disponível, isso? É para os herdeiros, e a outra metade é disponível. Isso, a gente trabalha com a legítima e a disponível. Ele pode dar para um filho só a outra metade? Ele pode dar para quem ele quiser. 50% do patrimônio que qualquer pessoa, qualquer brasileiro detenha, ele pode dar para quem ele quiser, se ele tiver herdeiros necessários. Se ele não tiver nenhum herdeiro necessário, pai, mãe, avô, descendo filhos, netos, bisnetos, né? Essa regra que a gente fala na vertical. Os herdeiros necessários sempre é o primeiro que está ali na linha reta. Então, se eu tenho hoje, eu sou casada e tenho filhos, os meus herdeiros são meu marido e os meus filhos. Então, se eu tenho herdeiros necessários, a lei me impede de dispor, de dar, de fazer o que eu quiser com 50% dos meus bens. Se eu não tiver herdeiros necessários, eu posso dispor de 100% dos meus bens. Então, neste caso, geralmente eu tenho um patrimonialista que tem herdeiros e que está preocupado em direcionar o patrimônio dele da maneira como ele quer. Os necessários quem são? Nesse caso, eu tenho sempre a linha reta, né? Filhos, netos, bisnetos. Se você não tem filho, você não vai ter necessário nenhum. Se você não tem filho, eu não tenho. Mas se eu sou casada, meu cônjuge é meu herdeiro necessário. Ah, tá. Aí. E se eu tenho pai e mãe, também são pai necessários. E mãe também são herdeiros E por necessários. consequência, os irmãos vão estar de olho também, porque pai e mãe... mas aí eles são colaterais, não tem problema. Mas aí vou falar que o pai e a mãe querem. Sim, é o que eu te falei. A interferência externa sempre atrapalha. Quando sai do núcleo familiar, é que atrapalha. O que vai atrapalhar muitas vezes, nora e genro. Às vezes vem com outros interesses, porque quer defender o seu núcleo familiar. Núcleo familiar de nora e genro é com o filho ou a filha. Tem um preconceito com nora e genro também, porque eles aguentaram o tal do patrimonialista em vários almoços que ele foi... Domingo, né? Ele foi mal educado. Foram anos e anos, eles merecem uma participação. Mas você sabe que eu tenho um caso no escritório muito interessante, que a matriarca... Tô brincando, claro. Sim, mas pra mim, eu não importo. Ela quis beneficiar uma nora, e a nora não quis. Olha que chique, Olha que né? interessante. Você Isso vê? é chique, né? Uma mãe Abrir fala, eu mão. não quero o seu patrimônio. Né? Mas existe. Cada família é um desenho. Depende muito da cultura da família. E esse é o ponto mais gostoso de trabalhar com planejamento, porque você tem que entrar realmente dentro da família para entender como é a sinergia deles. Eu não consigo esquecer, tá na minha cabeça essa cena deles fazendo terapia, aí você esperando resolver a parte psicológica. Você tem algum caso que está suspenso? Olha, eu fiquei pensando se no criminal não vou fazer o mesmo também. Você Mandar o sabe pessoal que eu estou com um caso, nesse momento, muito interessante. Uma família extremamente abastada, de um negócio com várias empresas. E o pai desenhou todo o planejamento
e o filho morreu antes do pai, enquanto a gente estava fazendo o planejamento. Inversão da vida, isso é horrível. O filho morreu antes do pai. E aí nós tivemos que parar toda a estratégia, rever o que estávamos fazendo. Lógico que tem situações que a gente prevê isso, tá? Quando o filho morre antes do pai, uma maneira desse patrimônio voltar para o pai. A gente já tinha esse desenho, só que a gente não tinha terminado ainda todo o desenho. Então, paramos tudo e agora nós vamos ter que fazer a retomada patrimonial, mas com uma família totalmente dilacerada pela morte do filho. Ele tem netos, e esses netos são de mães diferentes, então ele tem que chamar essas mães para uma composição. Aí complicou. Mas muito. E uma família completamente dilacerada pela morte de um filho. Então, ainda temos que lidar com o luto. Pior que nem dá para cobrar mais agora, né? Ah, dá. Não agora, doutora. Não, ele vai fazer o inventário. Bom... Olha aí eu querendo dar dica, né, de como cobrar honorários. Esse é um dos grandes mistérios da advocacia, né, e que geralmente causa um pouco de espécie. Um pouco é bondade minha, né, nos outros operadores do direito, porque a gente realmente, os honorários são condições essenciais para exercício da advocacia. E Mas a gente não aprendeu a cobrá-los, né? Ah, não sei. Ninguém Tem gente ensinou. que é bom para cobrar, digo, na faculdade se ninguém valoriza. ensinou. Não, mas na faculdade... Mas aí precisa melhorar os ensinos jurídicos. Não só não ensina a não cobrar honorários, como também não ensina quando o juiz grita com o advogado. Verdade. Né? Mas acho que nós estamos melhorando. Né? Sim. Acho que nós estamos melhorando. Mas essa situação e esse tema cada vez mais presente na advocacia, já que você mencionou os honorários, na verdade fui eu que mencionei, tem crescido esse segmento? É mais o povo do tributário que está indo por esse lado, como você também tinha... Não, eu vejo o planejamento hoje como uma das áreas mais rentáveis no direito, quando você consegue demonstrar o valor daquilo que você está aplicando. Por se tratar de uma área de diversas matérias, porque a gente tem que ter conhecimento desde direito de família e sucessões, societário, tributário, contratos. Eu tenho que ter conhecimentos de contencioso, se vai ter um problema trabalhista, como isso vai refletir aqui dentro do meu planejamento. Então, é uma série de conhecimentos, a gente tem que se especializar num nicho tão específico, né, trazendo tudo isso tão específico do direito, que hoje é uma das áreas mais rentáveis. Primeiro, porque eu não estou dependendo do judiciário para trabalhar. Eu consigo trabalhar no extrajudicial de qualquer lugar do mundo. Eu não preciso estar sentada num escritório em São Paulo para poder advogar no planejamento uma pessoa que está em Minas Gerais. Eu posso estar na Argentina advogando para alguém que está no Uruguai. Você tem um mundo à sua disposição para poder trabalhar. Segundo, quanto mais... Isso eu aprendi também ao longo da vida, apanhando um pouco, viu, Sergei? Quanto mais você se especializa, maior os honorários que você cobra. E eu consegui, ao longo da carreira, ir fechando, nichando, a um ponto de que me especializei em planejamento e entendi que ali no extrajudicial eu ia conseguir colocar uns honorários maiores. Você certamente tem uma habilidade negocial muito grande. Tem que ter. Você fez algum curso ou foi na marra apanhando? Não, eu vou te falar que eu diz? tenho uma veia familiar ali na região árabe ali que me trouxe isso no DNA. Bom, eu também tenho árabe, mas eu não acho que eu sou um grande negociante. Não, essa é uma brincadeira que eu faço esse meu lado árabe me traz uma habilidade. Uma habilidade de negociação. Mas a gente também tem que se dar ao valor, Sergei. Muitas vezes as pessoas se equiparam aos outros para precificar. Já perdi muito cliente porque não aceitou pagar honorários para mim. Entendi. Mas eu aprendi a fazer a conta do quanto custa a minha hora no escritório. Porque eu tenho uma equipe, eu tenho um escritório, eu tenho que pagar as contas. Então eu aprendi a fazer, e vou te falar, o Sebrae tem um convênio com a OAB São Paulo que ensina a fazer isso, viu, gente? Fica a dica. Principalmente para o jovem advogado, ou mesmo aquele que tem uma família para sustentar, eu sei o que significa isso. Sim. Já passei por essa fase, que você cobra e depois você se arrepende, puxa, cobrei demais, sim. eu preciso pagar nas contas, sabe? Precificar é difícil. É difícil. É muito difícil. Mas, é aquilo que eu te falei, a partir do momento em que, lógico, existem fases da carreira, né? Não dá para você começar a carreira querendo cobrar muito, você nem formou ainda uma clientela, você tem que ter ali... Às vezes também já começa a cobrar, já pega a fama. Já fica com fama de careiro. Mas eu ainda batalho muito na advocacia por isso. A concorrência na advocacia, muitas vezes, ela está no preço, não é nem na qualidade. As pessoas estão jogando o preço tão no chão, nessa busca de fazer ao cliente a qualquer preço, né, que acaba desvalorizando o trabalho.
Eu estava outro dia assistindo, acho que na rede social, as pessoas vendendo curso. E tinha uma pessoa vendendo um curso, uma aula, por R$17. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, eu vou valorizar uma aula de R$17? Então, olhei o currículo da pessoa, olhei a aula que ela ia dar e me questionei, será que pagar R$17 vou gastar 17 para ter uma aula de qualidade? A gente chega até a questionar a qualidade Olha aí, do trabalho. gente, que nós estamos indo um pouco além, uma aula de podcast grátis para você aprender também a se valorizar, claro, dentro do limite. Você sabe que minha mãe conta uma história, minha mãe Zulaê, que o ex-presidente da OAB, o Márcio Tomás Bastos, saudoso Márcio Tomás Bastos, ele não foi convidado para a festa de casamento da filha de um outro presidente. Ele ficou muito chateado. Aí foi para casa, muito chateado, e ligaram para ele na madrugada, um cliente. Aí ele cobrou os tubos. E ele falou, aí ficaram ligando, insistindo. Ele falou, não, se não pagar isso agora, eu não saio de casa. Aí pagaram. Aí ele começou a pegar a fama de ser um advogado, né? Ela me conta essa história. Mas eu vou te contar que no planejamento, a gente também carrega a fama de ser advogados caros. Então, quando a pessoa vem para fazer planejamento, ela já sabe que ela não vai gastar pouquinho. Ela vai ter que pôr a mão no bolso. Não só por causa dos honorários, Sergei, mas porque tem impostos a pagar, uma estrutura para ser montada, tem que manter a estrutura. Então, quando a pessoa vem procurar planejamento, ela vem sabendo que ela vai ter que gastar. A gente tem que encerrar, mas não podemos encerrar sem falar do teu congresso que você vai fazer, que aliás é caro, por isso que você cobra caro. Não, ele é caro porque ele tem muita procura, graças a Deus. Sim, mas ele tem muito conteúdo também. Muito, né? Então conteúdo. Fala, vai ser dia 26/9, uma sexta-feira, no WTC, Congresso da OAB São Paulo, sobre... Planejamento patrimonial e sucessório. A nossa terceira edição é um congresso super concorrido. Então, vou fazer um convite especial para vocês para estarem conosco. São 1.000 congressistas, mais de 30 palestrantes, são mais de 10 patrocinadores em um dia assim, super intenso no WTC, que fica ali no Shopping D&D. Começa de manhã e vai até o fim de manhã, do dia. 8 horas da manhã, abre o credenciamento, 9 horas começam as palestras, 7 horas da noite estão encerrando. Como é que a pessoa acessa para ver quem são esses palestrantes? Está na própria Instagram da OAB São Paulo tem. Tá. Então, também no site da OAB São Paulo. Então, se não conseguir qualquer um desses contatos, mas eu sei que já estão lá. Acho que na bio da OAB São Paulo, do Instagram, eu vi que está lá também. Acessa, faz a compra pelo site da OAB, parcela no cartão de crédito, tem pagamento em boleto. Quanto que é? Agora nós já estamos no último lote. Agora já está R$800, mas parcela em 4 vezes e vou dizer, está acabando o último lote, graças a Deus. É muito procurado esse congresso. Então, quando as pessoas reclamam do preço, Sergei, eu até justifico. Mesmo cobrando neste preço, que a gente sabe que é um valor pesado para a advocacia, mas é porque realmente a demanda é muito alta. Então, a gente tem que colocar esse preço porque a pessoa que paga, ela vem para um congresso de alto nível. Tem patrocinadores. É um evento enorme, com uma estrutura muito boa. E quer saber o melhor? As conexões que você faz. Então, este ano vai ser a gente teve a ideia de fazer ele internacional, então nós vamos ter 2 palcos, o Palco Mundo, o Palco Brasil. Então, o Palco Mundo só palestras de estruturas internacionais, o Palco Brasil de palestras nacionais. Teremos 3 salas de workshop, sendo que uma delas vai falar só sobre práticas em planejamento patrimonial sucessório. Os palestrantes estarão ali fornecendo modelos, ensinando como que eles praticam nos escritórios o planejamento. Bom, então, para encerrar, eu diria que esse é o primeiro passo que você daria uma dica para uma pessoa iniciar o planejamento, é para participar do congresso. E entrar para a comissão. E entrar para a comissão aqui da UAB também. Isso mesmo. Por intermédio dos sites. Isso mesmo. Muito obrigado, doutora Mariana, por participar com a gente. Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Obrigado, viu? Até a próxima. Até o próximo Pontos e Vistas, que é um podcast aqui da UAB de São Paulo.